Oi, pessoal, tudo bem? O nosso assunto agora é história. Livro, página 64. Vamos acompanhar comigo? Pega seu livro aí. Cidade, espaço de convivência. Na cidade podemos encontrar e nos relacionar com diferentes tipos de pessoa, certo? A gente encontra e se relaciona com vários tipos de pessoas. Homens, mulheres, jovens, idosos e crianças. Nesse espaço, também encontramos pessoas de diversas etnias, como brancos, negros, orientais e indígenas, e de diferentes condições sociais, dos mais pobres aos mais ricos. Por isso, dizemos que a cidade é um espaço de convivência e de expressão de seus cidadãos. Então, as pessoas que moram na cidade, que vivem na cidade, são chamados de cidadãos, certo? Tem pessoas de todo tipo, de toda etnia, ou seja, de toda cor, de todo gênero. Tem pessoas mais pobres, mais ricas, mais jovens, mais velhas, tem pessoas de todos os tipos, certo? As pessoas se encontram e convivem nos espaços públicos da cidade, como praças, parques, universidades, museus, ruas e avenidas. Ao longo do tempo, elas passam a gostar de frequentar esses lugares e a sentir que são parte deles. Observe alguns lugares do Centro Histórico de Curitiba, que é a capital do Paraná. Mas antes disso, nós vamos ver a definição que o livro nos traz sobre a palavra cidadã. Então vejamos: habitante da cidade que tem direitos e deveres políticos e sociais. Como? Quais são esses deveres e direitos? Votar, usar espaços públicos, que a gente viu aqui, que são as praças, os parques, as universidades. Então, eles podem visitar, frequentar esses lugares, podem frequentar também escolas e usufruírem, ou seja, usarem serviços de saúde, mas eles devem pagar impostos e respeitar as regras de convivência, certo? Agora vamos voltar aqui e observar alguns lugares públicos da cidade de Curitiba. Aqui tem o Museu ao Ar Livre, certo? Olha só as obras de artes aqui. Localizado na Travessa Nestor de Castro, o museu não possui portas, nem ingresso, ou seja, você não paga para ver as obras de arte. É um museu ao ar livre, que pode ser apreciado por qualquer pessoa. Lá encontra-se desenhos, relevos e azulejos do artista local Poti Lazarotto. Ou seja, artista local significa que ele mora na cidade, ele vive lá, certo? Um outro exemplo aqui, também em Curitiba, é a Rua 15 de Novembro, conhecida como Rua das Flores. A Rua 15 de Novembro é uma das mais conhecidas do Centro Histórico de Curitiba. Em 1972, parte dessa rua se transformou na Rua das Flores, primeiro calçadão de pedestres do país. Depois teve mais calçadão, mas o primeiro foi lá, certo? Agora nós temos mais dois lugares da página 65. Vamos verificar aqui. O primeiro aqui da página 65 é a feirinha do Largo da Ordem. Todos os domingos, na rua Doutor Claudino dos Santos, acontece a famosa feirinha do Largo da Ordem, na qual os moradores se divertem percorrendo as barraquinhas de artesanato, antiguidades, comes e bebes. A feirinha se transformou em um ponto de encontro dos moradores, antes ou depois do almoço de domingo, certo? Agora, o último, passeio público. O passeio público é o primeiro parque municipal da cidade de Curitiba, construído em 1886. Nos parques, praças, ruas e avenidas de Curitiba, encontram-se bancos, lixeiras, pontos de ônibus, iluminação e sinalização de trânsito que facilitam o dia a dia na cidade, certo? Realmente é uma cidade muito organizada. Eu já estive lá
Agora nós temos duas perguntas aqui para a gente responder. Na cidade onde você mora, há espaços públicos como os de Curitiba? Sim. Quais? Nós temos a feira, aliás, as feiras, porque nós temos a de domingo e a de, se não me engano, é quarta-feira, lá perto do lago. Nós temos também o Lago dos Buritis. E nós temos praças. Não mostra figura de praça aqui de Curitiba, mas no texto está relacionado com praças. Então, nós vamos colocar também, tá? Quais espaços públicos de sua cidade você e sua família costumam frequentar? Você se sente parte da cidade quando frequenta esses locais? Então, veja bem, vou responder por mim. Eu gosto de frequentar o Lago dos Buritis. Eu acho muito bonito lá, gosto de ir lá sempre. E sim, eu me sinto parte da cidade porque lá a gente encontra várias pessoas, é um lugar bonito, de fácil acesso, a gente chega, tem estacionamento, certo? Então, essa é a minha resposta. Mas como as duas são respostas pessoais, vocês podem modificar se vocês quiserem. Agora nós estamos na página 66. Escreva algumas mudanças no modo de vida dos seres humanos que favoreceram a formação das primeiras cidades da humanidade. Então vocês se lembram que os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Então, quando esses seres humanos, esses grupos humanos deixaram de ser nômades, eles começaram a se fixar em alguns locais e ali, geralmente em volta de rios, e ali começaram a se agrupar, formando as primeiras cidades. Então, aqui no meu livro tem as respostas. Os grupos humanos deixaram de ser nômades, fixando-se em uma região. Com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer o comércio e organizar a divisão de trabalhos em um mesmo espaço. É como eu expliquei, eles deixaram de ser nômades e eles faziam tipo assim um acampamento na beira do rio. E ali eles se agrupavam. Vinha uma família, vinha outra, até que isso aqui ia crescendo. Eles começaram a plantar sua própria comida, caçar seu próprio alimento, sua caça, né? E ali as famílias iam chegando e com o tempo ia formando a cidade. Mas não só nas beiras dos rios. As primeiras foram, certo? Marque com um X as frases verdadeiras. As cidades brasileiras cresceram e se desenvolveram da mesma maneira? Todas elas cresceram de um mesmo modo? Não, cada uma foi de um jeito. As vilas da época colonial deviam ter a Câmara Municipal e o Pelourinho? Sim, essas duas coisas eram obrigatórias, ficavam na praça. As primeiras vilas e cidades brasileiras surgiram no litoral. Sim, surgiram no litoral pela facilidade dos navios que chegavam com cargas. Aqui tinha um mar, né? Então os navios chegavam e se atracavam aqui e aí descia mercadoria. Então facilitava muito essa cidade se formar na beira do mar, no litoral. Vitória, fundada por Vasco Coutinho em 1551, foi a primeira cidade brasileira? Não, não foi. Relacione os fatos e os anos considerando o que você sabe sobre o processo de formação das cidades. Então, para a gente fazer esse exercício aqui, nós temos que entender uma coisa. O primeiro grupo de pessoas a habitar uma cidade, esse grupo forma um povoado. Quando esse grupo cresce e tem mais pessoas morando, mais coisas construídas, é chamado de vila. E quando essa vila cresce e tem mais pessoas morando nela, aí sim se forma a cidade. Então, a primeira coisa é o povoado, depois a vila, por último a cidade. Então, vamos ler aqui. Elevada à categoria de vila. Vila é a segunda. Começa a se formar um
povoado. Então, esse povoado é a primeira coisa que acontece. Elevado à categoria de cidade. Cidade é a terceira. Então, vamos ver qual que é a data mais antiga aqui. 1534, 1636 ou 1842? Qual que é a mais antiga? 1534, não é? Então, em 1534 é a primeira. Foi quando foi construído, formado o povoado. Então, você põe 1534 aqui. A segunda, categoria de vila, é a segunda data, 1636 ou 1842? 1636. Então, vamos colocar ela aqui, porque é aqui que nós temos a vila, que é a segunda coisa que se forma. Agora, a terceira data é 1842. Nós vamos colocar aqui, porque é aqui que se formou a cidade, certo? Então, a primeira data, segunda e a terceira. Você vai colocar aqui 1636, 1534 aqui e 1842 aqui. Esse exercício número 4 não é para fazer, certo? Então, por enquanto é só, meus amores, um beijo.